Tudo bom, Ed? Boa noite, Paulo. Como é que vai, meu amigo? Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, como está? Bem também, graças a Deus. Estou aqui pronto para Paulo, os questionamentos. excelente. Primeiramente, eu quero agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco essa noite, tá? E hoje, né, como a gente já vinha conversando, nós vamos tratar sobre algumas falácias, né, que são contadas após a proclamação da República, e elas, né, ao longo da história aí, essas falácias elas foram piorando, principalmente depois vamos dizer assim, do advento, né, do marxismo cultural, que cada vez mais vem mentindo sobre a história do nosso país, né? Mas antes da gente entrar no nosso assunto principal, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso pessoal. Claro, no primeiro, agradecer o convite, a honra é toda minha. Falar sobre as raízes da nossa história, né, a importância disso para o Brasil. Eu creio que esse é o trabalho fundamental que nós temos hoje, né? Além do debate político do dia a dia e tudo mais, a gente trabalhar aí nesse resgate histórico do Brasil é o que falta, né? Essa profundidade das raízes. Mas cara, eu sou o Paulo Henrique Araújo, né? Lá do canal PH Vox. Estou trabalhando aqui já, né, no YouTube com informação, né, escrevendo também. Agora também estou me aventurando a escrever. Em breve estou lançando aí, se Deus quiser, o primeiro livro, né, já com o segundo Opa, engatilhado. Né, então, perfeito. Que ótimo. o meu foco muito de trabalho é em análise geopolítica, principalmente, né, não tanto a política nacional, mas a geopolítica sempre é o ponto que eu venho trabalhando aí nos últimos 2, 3 anos. E sou apaixonado por história, né? Então também dou aulas e sou um monarquista assim inveterado, incurável, né? Mas claro que não trata a monarquia como um conto de fadas, que tudo é perfeito em todo momento, né? Sem esse pensamento de dualidade, né? Sempre com o pé fincado ali na realidade, porque isso também é importante, né? A gente não pode tratar a questão monárquica como um conto de fadas, né? Que muitas vezes acontece, infelizmente. Sim, perfeito. Né? Quero aproveitar também esse momento e fazer aqui um rápido merchan, né? Para quem está nos acompanhando aí, o Paulo Henrique tem a livraria PH Vox, Isso. certo? Está na Black Week, inclusive. A gente está com uma promoção, tá no rescaldo já, né? Ela terminou no dia 18 e a gente conseguiu estender aí para esse sábado. Para quem quer estudar um pouquinho mais aí, tá com preços assim que vai ter 60% de desconto. Jabá feito. Ah, perfeito. Eu estava olhando aqui os links também aqui do seu canal. Os seus cursos, o carrinho está aberto para poder comprar? Quem quiser comprar Tá, os cursos? sempre. Quem quiser pode ir lá, né? É o cursos.phvox.com.br. Lá você vai encontrar muito conteúdo, assim, super baratinho, né? A gente trabalha com valores bem baixos, R$ 39,90 mensais. Você tem curso lá falando sobre cruzadas, você tem curso falando sobre tudo o que aconteceu, muito em detalhes, agora nas eleições americanas, né? Então, eu e o Ivan Kleber, nós fizemos um trabalho assim maior do que nós já fizemos lá no YouTube, né? Graças a Deus teve um destaque muito grande na mídia independente do Brasil. Acho que foi muitos disseram que foi assim o principal, né? Que nós tivemos aí nesse período aí entre outubro e janeiro. Então tem um curso lá trazendo muita coisa que, inclusive, por conta das questões das Big Techs, não dá para trazer no YouTube. Então é um conteúdo muito aprofundado. O senhor Sepúlveda, que já esteve aqui com vocês também. Ele tem um Sim, curso lá falando sobre revolução e inclusive contra-revolução. É sensacional. Então tem é o muita coisa curso lá. que eu estou assistindo atualmente. Esse É, curso de Revolução e Contra-Revolução do seu Sepúlveda. é muito bom. Né? E além disso, nós temos aqui a estrutura do Estado brasileiro, a estrutura do Estado de Israel, ciclos globalistas. Esse é com a Né? Alexandre Costa, inclusive, né? Ah, sim. Né? Inclusive, nós vamos tentar também trazer o Alexandre Costa para bater um papinho com a gente aqui Eu sobre consigo. globalismo. Eu arrasto ele para vocês para cá. Pode deixar. Ah, então eu te agradeço demais já de antemão. Muito obrigado. Claro. Né? E também aproveitando esse nosso momento merchan, eu quero aproveitar e dizer aqui, quem, né, for prestar o seu vestibular,
esse ano, ou conhece alguém que vá prestar o seu vestibular, eu recomendo o curso pré-universitário São José de Cupertino, cuja equipe é formada apenas por professores católicos, e além das matérias curriculares, como matemática, física, química, biologia, história e geografia, nós ainda temos orientação vocacional, catequese aplicada, inclusive o nosso professor de catequese é o Pedro Fonseca, o presidente do CDB, e uma matéria que nós denominamos venenos ideológicos, que trata desde as origens do pensamento revolucionário até as ideologias que são disseminadas hoje nas universidades. O propósito do cursinho é justamente preparar os alunos para enfrentar essa guerra cultural e espiritual que eles vão encontrar na universidade. Bom, mas passando aqui para o nosso tema principal, vou fazer uma rápida introdução aqui, claro, e já te passo a palavra. Nós estamos tratando aí das falácias republicanas, por quê? O nosso país ele surge como uma monarquia. Em 1889, nós temos o golpe da proclamação da República. E o que é que vem depois de um golpe? Nós temos um governo ilegítimo, no caso aqui que nós estamos tratando, um regime ilegítimo, e após um golpe, o que vem sempre depois é o caos. E no caos, cada um busca se estabelecer, cada um busca defender os seus próprios interesses, sem o compromisso com aquilo que virá depois. Para ilustrar para vocês, para relembrar, a República ela já surge como uma ditadura, e depois nós passamos por vários episódios de instabilidade, como a Revolução de 30, o Estado Novo, a Revolução de 64, a República do PT, e eu não preciso nem dizer por que a República do PT foi um problema para nós, inclusive culminando com o impeachment da Dilma. E agora nós temos um presidente conservador que não consegue governar porque ele é amarrado pelo judiciário e pelo Congresso, que ainda tem essa mentalidade de defender os seus próprios interesses. Ou seja, o Brasil está há mais de 100 anos na instabilidade. Confere? Isso sem contar a coluna Prestes, assim, de cereja do bolo que nós tivemos, e nós tivemos 6 constituições, se contar do Império 7, então 6 constituições republicanas aí também para agraciar o coreto. Justo. E aí eu te pergunto, Paulo, o que garantia a estabilidade no nosso império? Como é que era a atuação do imperador? E essa pergunta é interessante. Se eu tiver um pouco longo na resposta, você me corta, tá, Eric? E a gente vai falando. Sim, à vontade. Primeiro a gente tem que já quebrar algumas certezas que são postas quanto à monarquia. Porque toda vez que nós tratamos sobre o tema monarquia, principalmente na rede social, no Twitter, as pessoas que não conhecem falam assim, rei, monarquia só se o rei for eu. Ou, não, eu não quero ficar sustentando uma família. Ou, outra coisa muito comum, as pessoas acham que o rei é igual aquele rei da Disney, sabe? Que ele sentado no trono e todo mundo vai fazer o que ele mandar, e malemar ele tem um conselheiro ali na corte e acabou. É um sujeito que manda de cima para baixo, muita gente associa a monarquia aos governos monárquicos absolutistas. Exatamente. E ainda assim, os governos absolutistas não eram dessa forma todos, Não eram dessa forma que o pessoal pinta. Nós tivemos grandes reis absolutistas também que não tinha nada de tirânico. Mas um pouco que a instrução revolucionária ao longo do século XX ela foi criando, e a República também ajudou muito nisso, a você criar alguns chavões. Por exemplo, esse é o primeiro, achar que a monarquia, ela por si só, você vai ter uma tirania, você vai ter uma ditadura. E isso não é verdade. Outro conceito que nós vemos muito é o pessoal achar que a democracia significa república. Há uma confusão intencional na linguagem que foi feita em cima disso para que as pessoas pensem que democracia e república é a mesma coisa. Ou seja, para você ter democracia, você precisa ter uma república.
e isso também não é verdade. É claro que eu não vou explicar aqui, porque senão vai ficar muito longo, o que seria o conceito de democracia, mas a democracia, ela pode ser aplicada em vários sistemas de governo. Pode ser aplicada numa monarquia, numa teocracia, ela pode ser aplicada numa monarquia, claro, cada uma respeitando aí as suas individualidades, né? Mas o que nós tivemos no Brasil, obviamente, como eu falei na introdução, o Brasil, não adianta a gente falar assim, o Brasil era um mar de rosas e tudo mais. Não, o Brasil não era um mar de rosas, mas ele era um país muito mais importante, tá? Politicamente, diplomaticamente e militarmente do que ele é hoje, tá? Eu vou pegar, por exemplo, por esse aspecto. Depois a gente pode ir para o campo político mais específico do dia a dia. Mas o Brasil, ele nasce como um império muito poderoso. Em 1822, nós falamos assim, a independência do Brasil. Né? Claro, o Brasil ele ficou independente de Portugal, mas na verdade foi meio que um movimento separatista, porque o Brasil já tinha sido elevado à posição de reino por Dom João VI. Então era o reino de Portugal, Brasil e Algarves. Né? Então o Brasil fazia parte do reino de Portugal. Em 1822 nós já não éramos uma colônia. O Brasil não era encarado como uma colônia, tanto é que a corte estava aqui no Brasil. E quando a corte veio para o Brasil, nós tivemos avanços assim enormes que muitos países aqui da América do Sul e da América Espanhola como um todo, subindo até a América do Central e do Norte, não tinham. Então, nós começamos a ter uma pujança muito grande. E o Brasil ele sempre foi um país de muitos recursos. Né? E algo que marcava muito aqui no Brasil, para a gente falar da formação cultural, da formação dos valores que foram criados aqui dentro do Brasil, o Brasil ele foi forjado culturalmente e educacionalmente pelos jesuítas, né? Que, calma, pessoal, não é a mesma coisa que os jesuítas estão hoje em dia, né? A gente sabe que a ordem jesuíta hoje tem diversos problemas de infiltração revolucionária, etc. Mas isso aconteceu já no final do século XVIII, que aconteceu, mas de 1500 até por volta ali de 1800, 1790, o Brasil ele foi forjado na sua cultura pelos jesuítas. Então nós tivemos uma formação católica muito pujante. E isso ficou muito marcado para o crescimento do Brasil nessa época. Por quê? Hoje em dia as pessoas, já vi professores de história falar isso, mas na época do Império o Brasil tinha mais de 50, 60, 70% de analfabetos, né? E você vê o despreparo de um professor a falar isso, porque isso não era um luxo do Brasil, isso era um luxo mundial, né? A maioria do mundo ficou amplamente alfabetizada, como nós estamos acostumados aqui, já no final do século XIX, começo do século XX. Isso muito por conta da Revolução Industrial. Né? Então, aí a gente vai entrar para a questão das escolas e tudo mais, por que as escolas foram criadas. Né? Mas você tinha um nível de alfabetização, mas mesmo aqueles que eram ditos analfabetos no Brasil, eles tinham uma grande formação cultural, tá? Por quê? Porque ele ia para o catecismo, ele tinha as bases, né, filosóficas da doutrina católica. Então, era um povo no Brasil que, apesar de muitos serem analfabetos, o brasileiro ele era muito desperto e ele entendia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Né? Não é hoje, por exemplo, que nós temos uma população amplamente alfabetizada, quando a maioria são analfabetos funcionais. São condicionados a viver assim, pura e simplesmente da hashtag do dia ou do que a headline que está lá na Globo.com ou no UOL, né? Ou até mesmo no Twitter e tal. Óbvio, eu não estou falando que você ser analfabeto é um mérito, não é isso. A gente quer que todos estejam alfabetizados. Mas existe a leitura por si só, você saber ler, não é aquilo que vai dizer o que você é sobre o seu caráter, porque hoje em dia nós temos essa questão das pessoas acharem que uma pessoa que é analfabeta não, coitado, não sabe de nada da vida, é um desenganado, né? Então a gente precisa quebrar Às vezes sabe muito mais de alguém que seja alfabetizado. Exatamente, a gente precisa quebrar um pouco esses conceitos para entender, né? Então esse é o primeiro ponto. Uma das falácias que mais se fala é sobre essa questão do analfabetismo no Brasil, mas isso era uma questão mundial, no mundo inteiro era assim, né? Se a gente for pegar uma escala de distribuição de riquezas no mundo depois da Revolução Industrial,
nós tínhamos uma proporção mais ou menos de 90% de pobres e pessoas assim, extremamente pobres no mundo inteiro. E nos últimos 200 anos essa curva ela vai caindo cada vez mais, né? Por quê? Porque as pessoas começam a acumular riquezas através dos bens, serviços que vão sendo produzidos, né? E as diversas revoluções que nós tivemos industriais. Só que nesse interim, o Brasil, obviamente, ele era um país que dependia, até hoje, ele depende muito da agricultura. Só que o Brasil, ele começa a se forjar de uma forma muito pujante com o exército, né? Mais necessariamente a Marinha Brasileira. Porque o Brasil ele sempre foi muito cobiçado, principalmente pelos nossos amigos franceses e holandeses, né? Não mudou. Os holandeses hoje estão meio distantes da gente, mas os franceses até hoje enchem o saco, né? Aqui do Brasil. Sim. E quando foi proclamada a independência do Brasil, o Brasil não teve a independência reconhecida por diversos países logo de cara. E uma das grandes preocupações que tanto Dom Pedro I tinha, principalmente José Bonifácio, era na defesa do território nacional. Então, precisou-se comprar, estou falando de uma maneira bem específica, uma marinha mercante. Então, José Bonifácio ele contrata mercenários, né? Ele contrata alguns mercenários que atuavam no Caribe para fazer parte da formação da Marinha Brasileira, até o Brasil ter tempo de formar a sua marinha, construir navios encoraçados. Naquela época não existia, né? Mas os navios mercantes, e para proteger os navios mercantes, os navios de guerra também. E o que acontece? Com isso veio muita experiência também no campo militar para a nossa marinha. E a Marinha Brasileira, ela começa a ficar tão pujante que por volta de 1860, nós tínhamos a segunda marinha mais poderosa do mundo. Nós só perdíamos para a Marinha Imperial, para a Marinha Real Britânica, tá? Então, a Royal Navy aí. Então, nós perdíamos só para eles. E tem um episódio muito interessante, que é a questão Christie, que acontece final dos anos 60, virada dos anos 70 do século XIX, onde teve um problema no sul, aqui do Brasil, com um navio inglês, né? E esse problema foi com o saque que aconteceu e gerou um imbróglio tão grande que o Christie, né, que ele era aí o diplomata britânico que estava responsável por trabalhar em cima dessa questão, ele começou a tratar o Brasil como um estado de segunda classe, né? E isso gerou assim problemas tão grandes que o Dom Pedro II ele chegou a ameaçar de entrar em conflito com a Rainha Vitória, a famosa Rainha Vitória, a grande Rainha Vitória lá do Reino Unido, né? E essa ameaça foi levada a sério, né? Dom Pedro falou muito sério. E, nesse momento, né, a Rainha Vitória tomou ciência mais profundamente do que estava acontecendo, né, nessa questão Christie, e ela, como a gente diz aqui no jargão popular, ela afinou para o Brasil, porque o Reino Unido, talvez ele não tivesse uma certeza de vitória tão grande no Atlântico contra a esquadra brasileira, né? E até hoje, né, para você ter uma ideia, há muitos membros da Marinha brasileira são monarquistas, tá? E, inclusive, essa força da Marinha brasileira foi um dos motivos, né, que levou os militares a darem o golpe republicano. Porque quando a gente fala, os militares, foi precisamente o exército. Naquela época, obviamente, não existia a força aérea, né? Então, o exército deu o golpe, não foi, a Marinha não fez parte disso. É tanto que alguns almirantes da Marinha chegaram a fazer ameaças reais, né, de bombardear a cidade do Rio de Janeiro por conta do golpe que foi dado. Só que aí Dom Pedro II fez um pedido para que isso não fosse feito, né? Então ele foi extraditado do Brasil aí durante a madrugada, né, com o golpe republicano, justamente por os militares terem medo da reação popular. As estatísticas da época mostram que Dom Pedro II ele tinha, e a princesa Isabel, que já estava caminhando aí para o trono, eles tinham uma aprovação da população brasileira em torno de 80% a 90%, tá? De aprovação do presidente nenhum na história teve. Não teve. E dito isso, né, eu já desfiz algumas falácias republicanas que nós temos por aí. Então, a primeira é essa, né, que a Marinha não fez parte. E até hoje, existe uma certa rusga, para quem conhece um pouquinho os meandros da caserna, claro, não é uma rusga animalesca, mas existe uma rusga até hoje entre a Marinha e o Exército, por conta disso.
E muitos marinheiros, tá, são oficiais da Marinha, são monarquistas. Inclusive, nós tivemos, né, príncipes brasileiros, né, que fizeram parte da Marinha já brasileira, já ela republicana, tá, e eram respeitados e condecorados como tais dentro da Marinha brasileira. Dom Eudes, por exemplo, o pai de Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, faleceu há pouco tempo, no ano passado. Ele fez parte, ele foi marinheiro, né, serviu a Marinha do Brasil. E o sonho de muitos era que ele fizesse carreira lá dentro. E depois ele optou, foi para o mercado financeiro, mas só um exemplo. Outra coisa, né, que nós temos aí, as pessoas falam, mas eu já vi muitas pessoas, quando você fala, por exemplo, sobre a monarquia, eu já vi pessoas falar assim, não, tá bom, eu gosto de democracia. Eu não quero monarquia, porque a república tem seus defeitos, mas eu quero a democracia, né? E quem disse, né, que no Império Brasileiro a gente não tinha a tão malfadada democracia hoje em dia, né, que virou uma palavra elástico, você estica ela e encaixa o que quiser ali dentro. Mas, quando nós falamos aí do período imperial, nós tínhamos ministérios, nós tínhamos um Senado, nós tínhamos aprovações de leis pelo parlamento, nós tínhamos um partido conservador e um partido liberal, o partido liberal sendo de esquerda. Nós tivemos períodos onde o partido liberal era quem cuidava da chefia de governo, outro período, o partido conservador cuidava também da chefia de governo. Mas qual que é o papel do imperador? O imperador, ele era o mediador, ele era o poder moderador. E Dom Pedro II, ele soube magistralmente lidar com essas questões entre esquerda, direita e o âmbito revolucionário. Tanto que, se nós pegarmos o período que Dom Pedro II ele foi o nosso imperador, né, foram quase 50 anos, nós tivemos pouquíssimos casos de crises políticas profundas. E ele conseguia lidar bem com a questão da esquerda e a questão da direita que nós tínhamos aqui no Brasil. Sempre respeitando, né, a ascensão daqueles que eram eleitos para governar o Brasil. Se era o Partido Liberal, aqui, entenda-se esquerda, Dom Pedro II trabalhava, né, com essa chefia de governo, e a partir daí ele conseguia conduzir o Brasil. E ele era muito sábio em utilizar os meandros que ele tinha ali para fazer valer também aquilo que ele esperava de intentos para o Brasil. E é lógico, havia proposições de leis, proposições de obras, reformas, também por parte de Dom Pedro II. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas a transposição do Rio São Francisco, que terminou agora, era um projeto de Dom Pedro II. Né? Toda a malha ferroviária, que é totalmente decadente hoje no Brasil, não é que ela é decadente porque ela está em más condições, ela é decadente porque ela não ampliou. Mas um dos projetos de Dom Pedro II era tornar o Brasil um país totalmente varrido, assim, de malha ferroviária. E ele começa esse projeto e depois a República para. Por isso que nós hoje temos um transporte que seria totalmente eficiente, né? Ao invés do pneumático, utilizarmos o transporte sobre trilhos, até tem no Brasil hoje, mas é extremamente caro, porque você não tem um grande volume de malha ferroviária. E pensa, um país do tamanho do Brasil, você fazendo transporte de cargas, bens de consumo por trem. Né? Algo semelhante que aconteceu nos Estados Unidos. Viagens mesmo, né, pessoais? Sim, sim. A gente dependeria menos do transporte pneumático, né, como ele é hoje. Então, assim, são alguns exemplos. Sim, teria uma vazão muito maior. Sim. E então, assim, o Brasil, nessa parte econômica, ele tinha uma pujança, a parte da agronomia também. Nossos principais produtos, está até aqui, né, no nosso brasão imperial, o fumo, né, aqui, e o café, né, faz parte do nosso brasão, eram os nossos principais bens de serviço na época. O café, inclusive, foi um bem de serviço assim, do Brasil muito importante até a década de 30. Né? A gente até tem o Museu do Café lá em Santos até hoje. Lá onde é o Museu do Café, era o pregão do café. O café ele era um bem de consumo tão importante do Brasil, nós tínhamos uma bolsa de valores do café. Então, hoje, onde é ali o Museu do Café em Santos, quem tiver a oportunidade de ir lá, é maravilhoso, já fui. Ele era um pregão, ele era uma bolsa de valores do café.
né, para ter uma ideia de como o café foi importante na história do Brasil e funcionou já na República também. Então, dá para ter uma noção do que nós tínhamos, né? Por exemplo, eu fiz na semana passada, eu fiz uma apresentação no PH Vox falando sobre a assinatura da Lei Áurea. Dia 13 de maio foi comemorado. E muitas pessoas acham que foi assim, a princesa Isabel, ela veio aqui, deu uma canetada e acabou, né? Ela fez a vontade dela. E aí a gente tem outra falácia republicana. Porque o que o pessoal fala? A família real brasileira, eles eram racistas, eles eram escravagistas, eles eram tudoístas, né? Porque é essa questão, é o reizinho da Disney, que fica lá o pessoal trocando trombeta para as pessoas serem recebidas pelo rei, e, não vou dar uma canetada, eu acabo aqui com a escravidão. E não era assim, o Brasil era, porque eu não considero que hoje dá para a gente falar muito que o Brasil é uma democracia, né? É um verniz democrático que nós temos. Mas no período do Império, o Brasil ele era uma democracia de fato. É tanto que eu até trouxe trechos do livro, vale muito a pena. Para quem quiser assistir, vai lá no nosso canal no YouTube, no PH Vox. É uma palestra de mais ou menos 1 hora. E eu trago trechos de livro, leio cartas, relatos, sabe? Muitas coisas assim eu trago. E quando nós não tivemos a assinatura da Lei Áurea, a princesa Isabel falou assim, amanhã eu vou assinar a Lei Áurea, tá? Todo mundo aqui no Paço Imperial, 10 da manhã, Lei Áurea vai ser assinada. Não foi assim, né? Houve uma proposta de lei, então por isso que ela chama Lei Áurea. As pessoas não é decreto, não é mandado áureo, né? Então houve uma proposta de lei e em cima dessa proposta de lei foi levada, né, para o parlamento brasileiro. Houve debates homéricos, tá? Não foi algo simples. O debate ele era tão acirrado que o povo ele ia para o plenário assistir. Igual o nosso plenário da Câmara que nós temos hoje, aquela parte superior lá em Brasília que o povo pode assistir, isso acontecia no Brasil. E no dia da votação, encheu as pessoas, assim, ficou abarrotado de pessoas lá no Rio de Janeiro, do lado de fora também, para quando teve a votação da Lei Áurea. Tá? E foi uma votação assim, teve muita discussão no dia, e ao final da votação nós tivemos uma chuva de pétalas pelo povo. Né? Vale ressaltar, Dom Pedro II não estava no Brasil, ele estava quase morrendo na Itália. Tá? Poucas pessoas sabem disso. Ele estava muito doente, isso foi a 13 de maio, e há uma chuva de rosas, né, pétalas de flores, e o povo nas ruas comemorando, né, a aprovação da lei. E o próprio Dom Pedro era contra a escravidão. Dom Pedro II, ele foi um dos que mais combateu a escravidão. O combate à escravidão, a minha palestra é justamente para falar sobre isso. Eu não trato necessariamente sobre a Lei Áurea. Essa palestra, ela apresenta de 1808 a 1888 várias ações de 3 gerações da família imperial trabalhando para derrubar a escravidão no Brasil. Então isso começa com Dom João VI. Dom João VI já tem algumas ações propositivas, Dom Pedro II, próprio José Bonifácio na primeira tentativa de constituinte. Isso passa por Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele condecorava, distribuía condecorações oficiais do Império para senhores de terras e senhores que liberavam seus escravos. Eu leio relatos nessa palestra, cartas mesmo, com testemunhas oculares da época, vamos supor, Dom Pedro II, ele vai fazer uma visita a uma fazenda no Paraná, eu até cito isso. E ao final da visita, a pessoa que hospedou ele fala assim, olha, imperador, eu poderia aqui matar mais uma vitela, fazer mais comidas, fazer mais regalias, mas eu sei que o senhor é um grande admirador daqueles, né? O senhor admira a liberdade e o senhor é totalmente contra a escravidão que está aqui no Brasil. Então, hoje, para me despedir do senhor pela grande graça, né, e a grande honra de ter hospedado o senhor aqui na minha casa, eu estou alforriando os meus 60 escravos. E eu gostaria que o senhor entregasse as cartas de alforria para eles. E Dom Pedro vai, entrega as cartas de alforria, né? E quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele manda condecorar
esse fazendeiro. E quando o ministro vem com a condecoração, ele vem com a condecoração de conde para ele. E Dom Pedro II fala assim, conde? Conde não, faça o barão. Né? É o que o ministro responde. Mas, senhor, ele é analfabeto. É o que a gente estava conversando agora há pouco. Ele, não me importa. Ele, como analfabeto, é um homem muito mais sábio do que muitos letrados que nós temos hoje nesse país. Então, percebe essa questão que nós temos entre algumas certezas absolutas que são vagas que nós temos hoje? Né? Então, o analfabeto, não, peraí, olha a magnitude, né, da ação desse fazendeiro que ele teve. Tem diversos outros exemplos. Né? Por exemplo, a própria princesa Isabel, ela vendia, ela fazia festas para vender as joias dela, as joias de Dona Teresa Cristina, nossa querida imperatriz, esposa de Dom Pedro II, vendia, promovia festas para comprar carta de alforria. Porque o que acontece? Ali na região do Rio de Janeiro, o pessoal sabia que corria, né, na região, que se um escravo fugisse e procurasse o auxílio da princesa Isabel, ela daria guarita. Só que a princesa Isabel, não é porque ela era princesa, filha do imperador, que ela podia pegar e falar, não, agora você está alforriada, acabou. Por quê? Porque o Brasil era uma democracia. Existia o respeito à propriedade privada. E, naquele caso, o escravo ele era encarado como uma propriedade. Não é o que a família real queria, mas era a lei que valia no Brasil. Tá? Então, o que ela fazia? Ela escondia eles no Paço Imperial, na sua residência oficial também. Tá? Ela escondia esses escravos e promovia festas, promovia ações de arrecadação de dinheiro. Ela arrecadava o dinheiro, ia até o senhor desse escravo e pagava pela liberdade deles. Né? Então, isso são alguns pontos muito importantes que a gente tem que ter em mente, né? Porque as pessoas tratam o Império Brasileiro como fanfic. Né? Parece que a gente vê professor hoje em dia aí falando do Império Brasileiro, parece que a gente está falando simplesmente de Frozen, de Bela Adormecida, de Branca de Neve, né? A monarquia encarada daquele jeito, né? Sim. Eu falei Não, bastante, é triste. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, né, até você falando aí, eu lembrei, queria recomendar também para o pessoal assistir o documentário do Brasil Paralelo, né, A Última Cruzada, que trata aí desde a formação do Estado de Portugal até terminando ali com o governo militar. São 7 episódios. Né? Sobre essa questão da escravidão. Eric, sim, só faltou eu complementar uma coisa que eu me lembrei aqui agora, que é importante na sua primeira pergunta. Existe uma coisa muito salutar no Império. A separação entre chefia de Estado e chefia de governo. Tá? Que na República ficou centralizado na figura do presidente. E isso é péssimo para o Brasil. É péssimo para o Brasil. Por exemplo, hoje o presidente Bolsonaro ele é chefe de governo e chefe de Estado. Ele acumula as duas coisas. Para dar um exemplo, tá? Eu vou falar de um país que tem uma monarquia, mas que não é lá essas coisas, que é a Espanha. Recentemente, no ano passado, um ano atrás mais ou menos, o Rodrigo Maia estava reunido com o parlamento, estamos falando de políticos, não da família real espanhola, tá? Sem fazer juízo de valor aqui da família real espanhola, né? Tem muitas reticências quanto a eles. E o parlamento, né, estava fazendo reuniões, e o Rodrigo Maia estudando sobre o parlamentarismo, né, para o Brasil. E um órgão, agora não lembro qual exatamente, acho que era o Twitter do próprio parlamento espanhol, se eu não estou enganado, eles já estavam ali fazendo tweets e deram ali a agenda do que o Rodrigo Maia estava tratando com o pessoal, né, do parlamento espanhol. E isso gerou uma crise muito grande, porque como que o presidente da Câmara dos Deputados, dentro de um regime presidencialista, vai para outro país buscar informações sobre o parlamentarismo? Isso é um prenúncio de golpe de Estado. Justo. Né? E isso gerou um problema tão grande que depois, né, gerou todo um aceleuma aqui no Brasil. E o Bolsonaro ele foi para uma reunião entre o Mercosul e a União Europeia, se eu não estou enganado. O evento era esse, mas ele aconteceu no Uruguai.
E nesse evento, quem foi representando a Espanha não foi o primeiro-ministro, não foi nenhum político, nenhum deputado da Espanha. Quem foi representando a Espanha foi o rei espanhol, né? Então, qual foi a primeira ação que o rei da Espanha fez quando chegou no evento? Foi ter uma reunião com o Bolsonaro e pedir desculpas oficialmente em nome do povo espanhol pelo mal-entendido que aconteceu entre o parlamento espanhol e brasileiro, porque o parlamento espanhol nunca poderia fazer aquilo. Mas essas desculpas não coube a políticos que estão ali eleitos, que vão, que vêm, que vai, que roubam, que impeachmentado, não. Isso coube ao rei, que ele é o chefe de Estado. Ele é o representante da nação, ele fala pela nação, né? Então, nós não teríamos, por exemplo, né, casos como está acontecendo agora, com o excelente ministro Ernesto Araújo, que acabou saindo, né? O Ernesto Araújo, eu posso afirmar que, assim, nos últimos 70 anos, foi o homem que fez a nossa diplomacia voltar a ser uma diplomacia importante, muito importante, porque o Brasil, diplomaticamente, ele sempre foi importante. Só que ele tornou-se um anão diplomático por si só. Para ter uma ideia da importância diplomática do Brasil, houve já conflitos entre países europeus que Dom Pedro II ele foi chamado para ser o mediador do conflito. Tá? Para você ter uma ideia também, né, voltando só para terminar aqui de complementar de como era, a moeda brasileira, ela tinha tanto Valor. lastro, né, um lastro de valor, que você conseguia ter um lastro ali daquilo que vai dar a segurança da moeda durante o século XIX, que muitas operações entre países que acontecia, então, por exemplo, a gente vai ter uma operação entre Estados Unidos e Holanda. Só um exemplo. Para você ter um lastro de valorização da moeda, mas a minha moeda vale isso, mas a minha moeda vale aquilo, né? Como que faz para medir isso? A moeda brasileira, ela era utilizada como o fator de conversão para encontrar o valor da operação entre esses dois países. Isso também era muito comum no século XIX. Tanta era a segurança. Para isso você precisa ter segurança política, segurança diplomática, né? E você também precisa ter uma segurança econômica. Então você vê a importância que o Brasil tinha diplomaticamente no mundo. Né? E se nós hoje fôssemos uma monarquia, dificilmente, né, a esquerda estaria conseguindo fazer tanto barulho e tanta influência nessa questão diplomática, né, com o Itamaraty, como ela está tendo hoje. Né? E outra, se nós tivéssemos uma instituição monárquica que vai além da política de planos de governo de 4 em 4 anos, projetos de Brasis de 4 em 4 anos, a esquerda não teria tanta força para mover as questões assim. Exatamente. E aí, assim, só complementando o que você tinha falado antes, né, essa questão da Princesa Isabel, então nós temos aí também, né, uma outra falácia, que é essa exaltação à figura do Zumbi de Palmares, né? Que ele mesmo tinha escravos, mantinha escravos lá no quilombo dele, né? E nada é falado sobre a Princesa Isabel. Mas isso também aí já vem com a própria, como eu falei anteriormente, né? Essa questão do marxismo, né? E usado aí mas movimento negro. Mas antes do marxismo, Eric, o marxismo, obviamente, ele foi uma câmara de eco para ampliar isso. Mas a República em si, quando ela foi proclamada, né, o golpe foi dado, eles precisavam apagar a memória imperial de qualquer jeito. Então, não foi só Zumbi dos Palmares. A primeira coisa que eles fizeram foi tentar abolir completamente a figura de José Bonifácio e de Dom Pedro I com a independência. E tornar o mártir da independência do Brasil um revolucionário embebido pelos ideais iluministas da Revolução Francesa, que foi Tiradentes. Né? Tem um outro vídeo lá no canal também que eu falo sobre isso. Né? E a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o Zumbi dos Palmares. Você precisava ali substituir, né, essas figuras importantes. Então, hoje, o que nós estudamos da história do Brasil nas escolas, nada mais é, né, do que... Como eu posso colocar assim, Eric? Nada mais é do que um devaneio artificial.
A história do Brasil que é ensinada nas escolas hoje é um devaneio artificial, desde o descobrimento, com aquela história de que estavam indo comprar tempero na Índia. Sabe? Ah, é. Começa por aí. Aí você vem e outra, Zumbi foi no século XVII, 1600 e pouco. Sabe? Zumbi, ele queria era formar um pequeno reino dele aqui dentro do Brasil. Ele queria ser um senhor, ele queria. E ele era altamente sanguinário, hostil, praticava espancamentos dos seus escravos, sabe? Então, assim, no Brasil, aí a gente tem essa câmara de eco marxista, né? Que vira moda, você louvar vagabundo, bandido, né? E revolucionário. Eu estou falando de dois, dá para a gente trazer outros exemplos, né? E aí os marxistas pegam isso e tratam numa câmara de eco. Né? Então é um trabalho difícil, né? Trazer essas raízes históricas de volta do Brasil, porque o brasileiro é um povo que ele é ensinado a ter vergonha da sua história, ter vergonha do seu país, quando a história do Brasil é uma história riquíssima, é uma história completamente importante, e o Brasil é olha, a República foi a proclamação da República foi uma das maiores atrocidades históricas do Brasil, porque rompeu uma ligação natural que o Brasil tinha. Né? Sim. Então, assim, você fez uma interrupção. É a mesma coisa que você pegar e cortar com um machado. O Brasil começou a perder completamente suas raízes históricas. Os brasileiros hoje, eu garanto para você, 90%, 95% dos brasileiros, infelizmente, eles não conhecem a história do nosso país de verdade. Eu conto a história do Brasil para você em 2 minutos, que é ensinado na escola hoje. Quer ver? Sim. Ó, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil porque estava procurando pimenta do reino, a caminho da Índia, bateu um vento diferente, caiu aqui. Ofereceu quinquilharia para os índios, começou a escravizar os índios, sentou o sarrafo em todo mundo, depois começou a trazer negro escravizado. Aí nós tivemos Zumbi dos Palmares, que foi um grande herói que tentou salvar os negros e não conseguiram. Aí você já pula para Tiradentes. Já pulou 300 anos de Brasil. Né? Você pula para Tiradentes, e aí em Tiradentes você tem Confidência Mineira, dos heróis que queriam salvar o Brasil da derrama, e tal, né? Fica ali em Tiradentes. Você passa para 1808, a família imperial vindo para cá, veio porque era um bando de covardes, estavam fugindo de Napoleão, a história não é bem essa, né? Estavam fugindo, obviamente, mas não é bem covardia a história, né? Eles eram covardes, vieram para o Brasil. Aí nós tivemos a Lei Áurea, né? Que foi assinada para poder libertar os escravos, e a proclamação, né? Da independência do Brasil. Depois nós temos o Estado Novo, a República do Café com Leite nos anos 20, Estado Novo, golpe de 64, golpe, Lula, pai de todos, Fernando Henrique preparou o caminho, Dilma, acabou. Essa é a história do Brasil que a gente aprende nas escolas. E agora a gente vive um governo fascista. É isso que a gente aprende. Em 2 minutos você conta a história do Brasil que você aprende nas escolas hoje. E é tudo falácia. É errado de cima a baixo. Né? Eu estou passando por uma experiência, né, de cursar História, né, na faculdade. E aí, assim, uma coisa que eu já comentei com outras pessoas, né, primeiro, que o curso de História, ele é basicamente, né, feito para você ensinar isso que você está falando, né? Você aprende exatamente esses passinhos aí, né? Não tem um aprofundamento, não tem um... É exatamente isso aí que você falou, né? E fora, né, a exaltação aí de figuras como Paulo Freire, Karl Marx, né? Às vezes em matéria que tem absolutamente nada a ver, joga lá o Karl Marx lá para você responder que ele foi um camarada muito bom e que, né, propôs um negócio muito bonito. A gente está se aproximando aí para faltar 15 minutos para o final da live. Você falou aí né, da possibilidade, se o Brasil fosse uma monarquia. Né, eu assisti uma palestra do Paulo, esqueci o nome dele, Paulo Eduardo Martins, né, no Encontro Monárquico. Né, inclusive eu acredito que tenha sido em 2015, 2016, porque ele fala ali da questão do impeachment da Dilma. Eu não lembro exatamente que ano foi. Né? E ele fala justamente dessa retomada, né? Caso o Brasil ele fosse se tornar novamente uma monarquia. Né? Uma das coisas é justamente a gente preparar o terreno
para que as pessoas conheçam a nossa história, não é? Que seja desmentido tudo isso que foi, Exatamente. né, colocado no imaginário das pessoas ao longo de tantos anos, aí, após a proclamação da República, né? E aí sim a gente pode começar a discutir sobre isso. Isso aí leva muitos anos. Você acha que a gente pode atingir isso aí futuramente? Olha, Eric, é difícil. É difícil dizer se isso pode acontecer. Tem um outro programa que eu fiz lá. Pessoal, ó, quem quiser ver muito assim, com mais profundidade, que dá para falar aqui, vá lá no canal do PH Vox, tá? Dentro do canal tem uma playlist chamada Brasil Real. Né? Os últimos programas, assim, eu falei muito sobre isso, e tem um que eu falo a origem dos problemas caramba, aqui meu celular tá aqui, mas fala sobre problemas das raízes históricas do Brasil. E eu vou exatamente nesse ponto que você está falando, Eric. A exposição de mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Eu falo profundamente sobre isso, com vários exemplos também históricos. E o que acontece? Eu concordo inteiramente com o querido Paulo Eduardo Martins aí. Por quê? Não adianta hoje em dia a gente pegar e falar assim, não, agora o Brasil vai ser uma monarquia amanhã. Você não tem uma população que saiba da importância, né, da história brasileira, das raízes brasileiras, qual que é a formação do nosso país, o que significa ser um brasileiro de fato, ter consciência da sua história, né? Então, essa falta de raízes é como se fosse simplesmente uma muda plantada na areia. Já viu muda plantada na areia? Você bate o vento, arranca, né? Então, realmente isso não seria possível. Eu já tive até um debate muito saudável, muito amistoso, com o Evandro Pontes uma vez na Shockwave, falando sobre isso, né? E no final concordamos plenamente, né, no ponto. Porque, assim, existe hoje no movimento monarquista uma questão que muitos monarquistas ficam com raiva de mim quando eu falo isso, mas não adianta querer implantar a monarquia no Brasil amanhã. Ah, não, eu quero a monarquia já, volta a monarquia já. Não, você precisa. O que é preciso fazer, o papel do movimento monarquista da nossa geração, ou das gerações que vêm pelos próximos 50 anos, é ajudar o brasileiro a ter as suas raízes históricas de volta. Se você pega o meu estúdio aqui, ele é totalmente voltado para isso. Então você pega aqui, por exemplo, eu tenho aqui quadros, ó. Tem aqui a Princesa Isabel, Dom Pedro II, tem o Brasão do Império, tem aqui Dom Pedro I, José Bonifácio ali com a nossa Imperatriz Leopoldina, né? E aqui você tem uma timeline atrás de mim, desde a formação do Império do Brasil até o último ato mais importante, que foi a assinatura da Lei Áurea. Então, assim, uma pessoa que está vendo aqui falar sobre política, Dória, não sei o que no canal, no fundo, ela tem toda a história da formação do nosso país. Eu tenho a minha bandeira imperial aqui, ó. Né? Então, isso é muito importante, porque isso instiga as pessoas. Por quê? O que é aquele cara do cavalo? Quem que é aquela moça assinando? O que ela estava assinando ali? Né? Se de 2, 3 mil pessoas estão assistindo a live, 2 tiver curiosidade de estudar isso, já valeu a pena o esforço. Né? Então, o papel que os monarquistas precisam ter na cabeça hoje é esse. E, infelizmente, né, mas faz parte, isso não é uma crítica depreciativa, né, mas faz parte. O movimento monárquico ele vem ganhando muito mais força como nós nunca imaginamos que teria. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dom Bertrand na Casa Imperial recentemente, e uma pergunta que eu fiz para ele foi: Dom Bertrand, esse é o momento que o senhor viu o movimento monarquista mais forte? Ele falou para mim: absolutamente, Paulo Henrique, né? Aquele sotaque francês dele. Mas, ao mesmo tempo, existe ele fala para mim que existe, assim, uma força e um crescimento muito grande, e isso é muito saudável. Só que falta, nesse momento, um pouco mais de aprofundamento e estudo também, né, para o pessoal. E estudo que a gente está falando é do pessoal se interessar, ler os livros, entender como é que funcionava a política na monarquia e tal, e etc. Por que ele diz isso? Porque e faz parte, é natural isso que está acontecendo, né? E é importante. As pessoas, primeiro, elas se encantam com a história do Brasil, quando ela começa a estudar. Depois ela se encanta pela pujança que o Brasil tinha na política com a monarquia. Só que não pode parar aí.
E muitas pessoas param aí, porque aí começam a idealizar um mundo perfeito e vira simplesmente uma ação reacionária. Né? Ah, não, mas Sim. as pessoas acham que se a monarquia voltasse hoje, voltaria aquela monarquia do século XIX que nós tivemos no Brasil. Não é bem assim. Né? Então é Não é, preciso. porque até porque hoje o mundo é muito diferente do que era naquele tempo. Exatamente. Então é necessário trazer para o debate a monarquia, né? Dentro dos parâmetros que nós temos hoje, como ela seria implementada. E nós não temos um ambiente propício hoje para uma volta da monarquia. Se a monarquia voltasse para o Brasil, vamos supor, semana que vem, em menos de um ano, nós teremos um outro golpe. Nós teremos um outro golpe facilmente. Então, é necessário esse resgate dos valores históricos do Brasil. Eu vou dar um exemplo para você que acontece muito. Inclusive, eu estou desenvolvendo um trabalho sobre isso. Talvez demore alguns anos para sair esse, né? Não é tão simples. Mas ninguém critica ou duvida a importância da contra-revolução que nós tivemos em 64. Tá? Só que, infelizmente, a maioria do brasileiro hoje que despertou para a política, 64 é referência de conservadorismo para muitas pessoas hoje. Quando, na verdade, não é. E aí a gente pode entrar num debate gigantesco sobre isso. Né? Foi importante, 64 foi, mas 64 não é modelo de conservadorismo. Mas é natural que as pessoas pensem isso também. Por quê? Porque nós não temos uma formação de raiz histórica. Estamos falando de um evento que aconteceu praticamente 60 anos atrás. Tem pessoas que morreu, já nasceu e morreu de 64 para cá. Né? E você não tem uma formação do imaginário brasileiro. Do que é a história do Brasil. Por que aconteceu 64 de fato? Foi realmente só os militares? Ou foi o povo? O que aconteceu depois de 64? Esse é um outro problema. Né? E aí que vem o trabalho que eu estou desenvolvendo. Porque, assim, 64 é uma coisa, e as pessoas tendem a pensar que, assim, 64, 85 militares, pátria, honra, família, tal, não sei o quê. Infelizmente, não foi assim. Os anos Não, 70 foram inclusive foi péssimos. nesse período que se desenvolveu o marxismo cultural nas universidades, na mídia, no show business, né? Porque eles Exatamente. combateram muito bem os comunistas no terreno, mas quando foi para passar para o lado cultural... Não, e tem um outro ponto, que é o seguinte, as pessoas muitas vezes pensam no exército como uma caixa de ideia pronta. É um bloco, que todo mundo pensa igual. E dentro do exército existem pessoas de todas as vertentes e visões e ideologias políticas. Haja visto, por exemplo, nós temos aí o caso do Santos Cruz, né, que todo mundo está vendo. Ele é um general condecorado, né? E nós tivemos um grande presidente socialista no regime militar, que foi o Sr. Geisel. E o Geisel, ele fez de tudo para a esquerda ganhar força dentro do Brasil. Ele e o general Golbery. Né? Muitas pessoas ficam bravas quando eu falo isso, porque você está destruindo algumas questões do imaginário que foi formada. Então, eu recomendo para quem quiser um livro que é difícil de achar, mas se vocês procurarem Ideais Traídos, do Silvio Frota. E ele vai contar como que isso aconteceu. Né? Como que, quais foram esses ideais que foram traídos. E os ideais que foram traídos é justamente aqueles de 64. Sim. Então, aí está um problema muito grande da falta de raiz histórica. E você começa a entrar com um debate de premissa manca. E um debate de premissa manca, manco andando sem muleta, o que acontece? Ele cai. E aí você tem uma formação política falha e onde tudo vira jogo de narrativa. Então, tudo isso que a gente vê hoje na política nacional, essas narrativas de Twitter, a esquerda todo dia inventando uma mentira diferente, tal, isso é fácil para eles fazerem, enganarem cada vez mais pessoas. Por quê? Porque o brasileiro ele não tem uma formação das suas raízes históricas. E se a pessoa não conhece a sua história, não conhece de onde ela veio, não conhece o seu país, qualquer falácia passa. Que o povo é misógino, que o povo é racista, que o povo é isso, que é aquilo, né? Então, fica muito mais fácil de você manipular uma população em cima disso. Então, respondendo a pergunta, percebe como é muito difícil você falar de uma monarquia amanhã? O papel
dos monarquistas hoje, e eu estou vendo que tem alguns monarquistas aqui, o saldo todos, né? Ave Império que estão aqui, a gente tem que se conscientizar que o nosso papel é atuar na formação do imaginário do brasileiro novamente. Pessoal, estudem, procurem, leiam os livros do Dr. Armando Alexandre dos Santos. É um dos maiores escritores sobre o período imperial do Brasil, quase ninguém conhece, né? Tem aqui os livros do Resulte também, mas o pessoal coloca o Resulte, o Resulte e tal. Gente, vocês não conhecem o Dr. Armando Alexandre dos Santos, né? Com todo respeito, o Resulte, né? O Resulte ainda assim, ele não é um monarquista, ele não é um conservador, mas sim ele fez um trabalho histórico muito bem feito. Isso não há o que se dizer, né? Mas se você quiser entender mais, procure os livros do Dr. Armando Alexandre dos Santos. Vocês vão ficar encantados com o que tem ali, né? Eu recomendo muito no canal o Revivendo o Brasil Império. É um livro assim, de introdução fantástico para você ter uma noção do que foi o período imperial do Brasil, principalmente no Segundo Reinado. Justo. Paulo, a gente está se aproximando aí de 1 hora, né? E aí a live ela cai no automático. Eu quero te agradecer demais, né, por essa aula que você deu para a gente essa noite, né? E justamente, né, um dos objetivos do nosso instituto é justamente a gente desconstruir essas falácias não só essa questão da república, mas toda e qualquer falácia, toda e qualquer mentira que essas ideologias elas vêm disseminando ao longo do tempo, né? Que Deus te abençoe muito, tá? E, né, você prometeu pra gente aí, se você puder fazer o contato aí com o Alexandre Costa. Não, fique Perfeito. tranquilo. E a honra é toda minha, é uma grande alegria. Eu sempre falar do Império Brasileiro, falar da história do Brasil, é o maior prazer que eu tenho, né? A gente fala muito de política, análise, revolução, contra-revolução, movimentos no Oriente Médio, Putin, não sei o que e tal, mas a minha paixão está aqui, em falar disso, né? Falar da importância daquilo que me dá orgulho, né? De beijar essa terra aqui, ter orgulho de ser brasileiro, né? Porque isso que a gente está vendo aqui hoje, isso não é o Brasil, isso não reflete o Brasil. O Brasil, de fato, né? O Brasil está escondido dos brasileiros. E quando os brasileiros conhecerem o nosso amado Brasil de verdade, aí vocês vão ver o que é uma contra-revolução de verdade nesse país. Não, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. E você, né, está convidado a aparecer mais vezes aqui no Instituto. Quando quiser, é só chamar. Tá ótimo, muito obrigado. Fique com Deus, eu agradeço a todos que assistiram a nossa live, ela vai ficar salva no nosso IGTV e também depois ela será passada para o nosso canal no YouTube. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.